Nós vamos hoje abrir a nossa Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 2. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 2. Oremos ao Senhor, Deus dos Hebreus e Deus dos gentios. Pai amado, Tu és a solução. Tu és o motivo de sermos. Tu és aquele que procura, mesmo se necessário, em terra longínqua, aquele que é pobre de espírito para torná-lo rico de espírito. Tu és quem tem todas as respostas daquele que duvida, porque em ti está o amém. Em ti estão as respostas que precisamos encontrar para que a nossa caminhada seja segura. Pois lhe agradecemos nessa noite, pois o seu Espírito Santo está no meio de nós e assim alcançará essas vidas que estão me vendo e ouvindo em nome de Jesus Cristo. E eu lhe agradeço, Senhor. Amém e amém. Concordamos todos? Vamos lá. 1 Samuel capítulo 16, versículo 2 e 3. Não será falado mais do que isso. 2 versículos no qual o Senhor vai falar muito conosco. Mas, para aqueles que já nos assistem, vocês precisam saber que nós estamos estudando o livro às sextas-feiras, por enquanto, cronologicamente, a história de Samuel. E eu vou falar e dar uma pequena retrospectiva daquilo que nós aprendemos a semana passada. Então, na semana passada, nós estudamos os novos planos que o Senhor tinha em desejar ungir o novo rei. Na verdade, um novo rei que iria reinar sobre Israel, substituindo um rei que não foi fiel. O primeiro rei de Israel, escolhido por Deus, levantado por Deus, foi exemplo daquilo que não deve ser feito. Saul, um homem que teve sua oportunidade, mas um homem que não foi fiel. Quantas pessoas têm oportunidade, se lhes dá a oportunidade de ter tantos privilégios e benefícios do reino de Deus, mas o que fazem com a graça de Deus é desperdiciá-la e assim deixar passar a maior oportunidade da vida deles. E ali, com o tempo, Deus os destitui, vira seu rosto e aí procura outra pessoa. Sabes por quê? Porque você e eu não somos insubstituíveis, mas somos substituíveis. Ou seja, Deus, sem mim, continua sendo Deus. Mas eu, sem Deus, não sou nada. Assim é a verdade. Então, nós estudamos um plano do Senhor já em escolher um novo rei por causa da infidelidade de um homem, de um rei chamado Saul. E aos olhos de Deus, Saul foi destituído. Aos olhos de Deus, presta atenção. Ou seja, para Deus, Saul não era mais rei. Não era mais rei. Mas aos olhos dos homens, Saul continuou sendo rei. Deus desistiu que Saul fosse rei. E foi até e planejou outro rei. Mas, aos olhos dos homens,
ninguém percebeu, a não ser um só, aquele que tinha intimidade com Deus. Isso é muito interessante, meus amados. Qual lição nós podemos extrair disso? Bom, há reis, existem reis, que para Deus não são mais reis. Autoridades, que um dia foram autoridades, mas hoje não são mais reis, mesmo eles exercendo suas funções de reis. E há líderes que, mesmo exercendo suas funções de líderes, que aos olhos do Senhor são pessoas reprovadas, e os seus cajados e castiçais foram retirados pelo próprio Deus. Mas ainda possuem, aos olhos dos homens, o seu cajado. Mas para Deus já foi retirado. E o pior em tudo isso, meus amados, é que Deus permanece silencioso para esses, para que sejam enganados a si mesmo e entregado às suas próprias concupiscências. É exatamente o que aconteceu com Saul. Deus diz, chega, ele não quer me ouvir, não quer obedecer os meus comandos, ele acha que ele é autônomo, que ele é agora dependente, eu não preciso mais, ele não precisa mais de mim, então eu entrego a sua própria concupiscência. Quantos cristãos são entregos à sua própria concupiscência porque viraram Saul por causa da sua independência a Deus. Então, aprende essa lição, meus queridos. Aprende essa lição. Quando Deus se retira de uma pessoa, quando o Espírito Santo se retira de uma pessoa, ou quando Deus rejeita uma pessoa, mesmo que essa tenha sido escolhida pelo próprio Deus, nem sempre, no natural, essa pessoa perderá o seu posto. Nem sempre essa pessoa perderá, no natural, a sua posição. Ou seja, Deus rejeitou Saul, mas ele não morreu. Ou, de repente, ele não foi atacado por outros para que esses inimigos pudessem o retirar da sua posição. Não, ele prevaleceu. Porque há um propósito de Deus sair mansinho de cena para que ninguém saiba, a não ser os que têm intimidade com Deus, os Samuéis. Porque os Samuéis, Samuel era um homem de Deus, era um profeta verdadeiro de Deus. Por ter intimidade a Deus, ele conhecia a vontade de Deus. Por acaso, todos que clamam a Deus e que proferem o nome do Senhor, conhecerão a vontade de Deus? Não. A quem é revelada a vontade de Deus? A quem são reveladas as diretivas por parte de Deus? A qualquer? Não. Aqueles que entenderam que, em primeiro lugar, para ter resposta de Deus, é necessário se aproximar e ser um homem temente e obediente aos princípios da palavra de Deus. Então, o Senhor disse para Samuel, segura aí, é tremendo. O Senhor disse para Samuel, o profeta, de ir ungir o novo rei. Quem era esse novo rei? Um filho de Jessé. Nós vamos saber depois, claro, que é o próprio Davi, o famoso Davi, né? Quantas histórias nós vamos estudar sobre
aquilo que Deus fez através do rei Davi. E houve uma diretiva por parte de Deus de Samuel ir bater na casa de Jessé. Ir até Jessé para ungir e cumprir o propósito que ele tinha por parte de Deus. E veja a seguir o que Samuel responde quando Deus diz, vai lá até a casa de Jessé. O que Samuel responde? Ele diz, está em 1 Samuel 16:2. Como poderei ir? Como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor diz, leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Bom, Samuel, ele sabia que se Saul soubesse que ele iria ungir um novo rei, então seria morto. Ele sabia disso. Por quê? Porque conhecia muito bem Saul. Em outras palavras, Samuel, ele sabia que Saul se oporia a qualquer direção divina que poderia ameaçar o seu reinado. Por acaso, não seria assim com muitas mulheres que nessa noite estão me assistindo e precisam se esconder de Saul? E precisa se esconder de Saul para realizar aquilo que Deus está lhe pedindo. Por acaso, não estou falando com algumas delas? Por acaso, Samuel não conhece Saul o suficiente para saber o quanto ele é duro, para saber o quanto Saul é insensível, incompreensível, irredutível, relacionando as coisas de Deus. Eu não quero fanática dentro de casa. Eu não quero pessoas religiosas. Eu quero que você seja aquela mulher quando casei no início. Eu não quero, agora não pode isso, não pode isso. Não, eu não quero mais que tu continue a estar na casa buscando Deus. Eu não quero mais. Há ameaça, há opressão, há um Saul que se levanta contra aquilo que Deus possa lhe pedir. Para Saul é muito simples. Se Saul se beneficia, está tudo bem. Mas se Saul, que é uma representação, tá? Se Saul percebe que Samuel está empenhando suas forças, sua energia e sua dedicação no projeto de Deus, no novo projeto de Deus, então a ignorância de Saul, a maldade de Saul, o autoritarismo de Saul é revelado. Mas parece que Samuel, ele temeu Saul. Em outras palavras, ele teve medo de Saul. Deus lhe pediu algo, ele disse, sim, mas se Saul sabe, ele vai me matar. O que o Senhor lhe respondeu? Vamos ler? Leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer.
Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Bom, será que Deus diz para Samuel temer Saul? Será que Deus diz para Samuel temer o homem? Pois eu vos falo, mulheres de Jerusalém. Quem são as mulheres de Jerusalém? São aqueles que são de Deus. Não teme o homem. E não se amedronta debaixo das ameaças de Saul ou de qualquer tentativa que Saul possa fazer por até mesmo ser rei. Porque se sua motivação é nobre aos olhos de Deus, deixa Deus lhe defender. Mas faça aquilo que você deve fazer. Porque acima de Saul, mesmo sendo rei, há o Rei dos Reis, no qual tu deves obedecer, para que seja salva ou salvo, e assim possa entrar pela porta estreita da salvação. Será que Deus orientou Samuel a retroceder e repensar acerca do comando que ele deu para ele? Certamente não. Certamente não. Agora, presta muita atenção. Anteriormente, o Senhor ele disse para Samuel que preparasse um chifre de carneiro. Você lembra? A semana passada eu falei sobre isso. Samuel, prepara um chifre de carneiro e ali coloca, derrama azeite, enche de azeite, de unção e vai ungir o rei, o novo rei. Vai até a casa de Jessé, Samuel. Há muitas coisas que irão se levantar contra a sua vida para lhe amedrontar, para que você não permaneça na direção no qual você deve permanecer. É normal que Saul queira matar o profeta. É normal que Saul queira matar Samuel, se ele souber. É normal que Herodes queira matar o recém-nascido Jesus. Se ele souber, certamente ele pediria a seu exército de matar os recém-nascidos homens, para que o seu reinado não venha a ser ameaçado. É necessário que tudo aquilo que se trata da vontade de Deus seja impedido. Mas lembra-se, você tem um Deus, você tem um Senhor, Samuel. Os primeiros a se levantar contra você quando se predispõem a obedecer a Deus são aqueles que são comparados, sabe a quê? A odres velhos. Jesus diz que para receber o vinho novo, ou seja, o novo de Deus, a unção nova, é necessário que tenha odres novos. Porque se o odre é aquilo que contém o vinho, é velho, colocando o novo, ele vai estragar. Ele não vai suportar. E aqueles que se levantam contra a vontade e aquilo que Deus direciona a fazer,
são os odres velhos, porque eles detestam a unção nova, as diretivas que vêm de Deus. Tudo que é vinho novo é detestável para esses. E enquanto Samuel é criança, enquanto Samuel é menino, ele não é ameaça para Eli. Ele não é ameaça para Ofni e Finéias. Mas deixa ele crescer para ver. Deixa ele colocar ordem na casa do Senhor. Deixa ele não concordar com a prostituição do templo. Deixa ele promover o reino de Deus sem incluir os filhos de Eli e verás como esses se levantarão para matar aqueles que um dia cresciam ao lado deles. Por acaso, meus amados, Saul não sabia que Samuel era um homem de Deus? Claro que ele sabia. Como esse Saul, sabendo disso, ousaria se levantar contra aquele que o ungiu? Pois quando o orgulho entra numa pessoa, no coração do homem, este é entregado a Satanás. Essa pessoa ela perde o discernimento daquilo que é certo e daquilo que está errado. E mesmo que um dia Saul fosse de Deus, pelas suas transgressões, entregou seu cajado ao diabo e o reino das trevas tomou seu assento. E sendo assim, Deus precisa contra-atacar. E vai por outro lado e procura um novo rei. Pois não temem, ó mulheres de Jerusalém. Não temem o homem que ameaçam você, dizendo: se continua na OC, me divorcio. Se te vejo caminhar na direção da casa de Jessé, eu vou brigar com você. Não tema, não tema homem algum. Salmo 118, versículo 6 diz assim: o Senhor está comigo, não temerei. O que me pode fazer os homens? Hebreus 13, 6. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Que mais? Salmos 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é meu forte refúgio. De quem terei medo? Então não se amedronta por ameaças, porque se essa pessoa, por mais que seja autoridade sobre sua vida, não quer o céu, pois essa pessoa não vai te levar para o inferno. Porque você deve escolher. Porque acima dele tem um rei, e não é qualquer. E o Rei dos Reis, Jesus Cristo, que o chama a se salvar e a tomar posição para se descobrir as pérolas do seu reino. Samuel, você vai parar porque tem medo do que Saul vai pensar quando se decidir a fazer o que agrada a Deus? Você vai parar? Você tem medo que ele te mate? Porque um familiar pode fazer com que, com certas palavras duras, você vai permitir que ele fere sua vida por palavras, por insultos, porque há palavras que são lançadas para matar. Há palavras que são espadas afiadas, que são mais dolorosas que um tapa na cara.
que uma espada que ultrapassa sua coxa. Você vai desistir de ir na festa dos tabernáculos porque seu esposo lhe ameaça? Pois não se intimida com o faraó que usa do seu cajado de autoridade para oprimir os pequeninos e escolhidos do Senhor. Deus, Ele vai dar para esses estratégias. Estratégias, sim, para prosseguir. Como assim, pastor? Deus me dará estratégias para prosseguir? Quais estratégias, pastor Cris? Bom, olha o que Deus diz para Samuel. Veja qual estratégia Deus deu para Samuel. Se escapar de ser pego por Saul. Quer ver? Deus diz, leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. E convide, cuidado, e convide Jessé para o sacrifício. Ou seja, não pode faltar Jessé. Deus, Ele não mandou Samuel mentir. Que seja claro. Deus não mandou Samuel mentir, mas Deus direcionou Samuel com astúcia. Lembra, Jesus diz, sejam astuta como serpente, mas mansinho, dócil como uma pomba. Mansa como uma pomba, mas astutos como serpente. Mas Deus não mandou Samuel mentir. Pois Deus direcionou Samuel com astúcia para que Samuel não venha a ser prejudicado. Mas cuidado, se muitas pessoas, por serem pressionados por Saul, sabe o que eles fazem? Eles recorrem à mentira. Eles recorrem à mentira para evitar o confronto ou se esquivar da perseguição. Por acaso estou falando com algumas ou alguns de vocês? Então seja pois tu Samuel. Há momentos, meus amados, há momentos em que Deus lhe dará escape para que seja evitado o confronto. Com certeza. No caso de Samuel, Deus evitou um confronto. Mas há momentos em que Deus vai permitir o confronto. E é necessário que haja o confronto. É necessário. Há momentos que é necessário que o próprio Saul saiba o que Deus tem para a sua vida. Mesmo que Saul não queira, mesmo que Saul se reluta em querer lhe entender e se sentar com você para assistir os cultos da OSCE e aprender, não quero, mas há um momento em que realmente Samuel vai ter que falar. Essa é a minha posição, isso que Deus manda fazer. E ali? E se o faraó pega os seus carros de guerra e vai atrás de mim? O que será de mim, pastor Cris? Não crês tu que o mesmo Deus que livrou um povo sem armas de defesa, que andava a pé, não seria capaz de abrir o Mar Vermelho para fazê-lo passar e recair suas águas sobre o exército do faraó e fazer com que esses se afogam diante do poder e magnitude de um Deus que se deve temer. Há momentos em que Deus lhe dará escape para que seja evitado o confronto, mas há momentos em que é necessário que Saul saiba de tudo. E mesmo que ele se levante contra vocês, meus queridos, mesmo que Faraó se levante contra Moisés, o Deus Todo-Poderoso lhe defenderá. Creia, pois tu, Samuel. Dentro da orientação do Senhor,
Olha o que o Senhor diz. Presta atenção que isso é tremendo. Convide Jessé. Não pode faltar o convite a Jessé. Convide Jessé para o sacrifício. É o que Deus orientou Samuel. Tu tem que convidar Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Quem era Jessé? O pai de Davi. O pai de Davi. Como Jessé é importante quando Saul lhe ameaça. Meu Deus, como é importante. Como o Jessé que Deus lhe mostra para o propósito de você. É importante reconhecer. Como é importante contar com quem lhe acompanhará a sacrificar o novilho do Senhor. Pois felizes são aqueles que têm um Jessé. Felizes são aqueles que têm um Jessé, que tem alguém que entende os propósitos de Deus, os propósitos que Deus tem para a sua vida. Porque há pessoas que Deus designou para andar em paralelo com você. Porque o seu propósito se complementará mediante um encontro de um Jessé, que terá seu motivo de andar com você para lhe mostrar Davi. Para lhe mostrar o propósito pelo qual o Senhor te levantou. Você tem Jessé para lhe apoiar. Você tem Jessé para lhe acompanhar. Tem Jessé para concordar, para compartilhar aquilo que Deus tem para a sua vida? Não. Ainda não. Porque você não quer? Ou porque você ainda não ouviu? Ou porque ainda ele não apareceu? Pois eu lhes digo nessa noite, há pessoas que sozinhas não conseguirão sair do sistema de Saul. Sozinhas elas não vão conseguir. Tem pessoas que não têm coragem de ir sacrificar ao Senhor o sacrifício porque Saul lhe traz medo. Elas estão paradas no tempo porque elas têm medo. E essa paralisia faz com que elas estejam estagnadas no tempo e não prosseguem, não progridem espiritualmente. Porque Saul lhe traz medo e não há quem possui a graça de Deus para fortalecer Samuel. Simbolicamente, Jessé. Mesmo que você tenha boas intenções, Samuel, um dia você precisará de Jessé. Precisará de Jessé para lhe poupar, inclusive, de grandes problemas. Bem-aventurados os que encontrar Jessé, os que bater na porta certa. Porque Jessé, ele não está em qualquer casa. Ele não está em todas as casas. Jessé, ele está no lugar específico. Eis aqui o grande desafio do homem que quer ver seu propósito se cumprir. É bater e encontrar a casa certa, a igreja certa, cujo propósito de Deus lhe será revelado bem naquele lugar e não em outra casa.
Saulo pode lhe impedir sacrificar um animal ao Senhor. Ele pode lhe impedir tentar se levantar, mas Jessé não. Jessé não. Ele quer estar com você. Ele quer subir o monte junto do seu lado, porque ele foi escolhido como parte do cumprimento para somar ao seu chamado. Jessé inclui o propósito de Deus na sua vida e não o exclui. E nesse ministério da Online World Church, isso mesmo, meus amados, aquele no qual vocês foram atraídos, temos um Jessé para cada Samuel. Nós temos um Jessé para cada Samuel que deseja bater nessa casa e assim descobrir o propósito deles para a sua vida. Glória a Deus. Vem e verás. E o Senhor disse, meus amados, olha que diz, você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Quem indicaria? O próprio Samuel? Quem decidiria? Samuel? Não. É o Senhor que indicaria. É o Senhor que indicaria a casa aonde Samuel deveria bater. É muito mais fácil cumprir o propósito que Deus tem para você quando Jessé está com você a concordar sobre seu sacrifício. Mas será que você entenderá que Jessé ele deve ser reconhecido primeiro para depois ungir o filho dele que Deus lhe mostrará? Se o propósito que Deus tem para a tua vida está na casa de Jessé, por que estás ainda procurando na vizinhança da casa de Saul? Porque eu sei que eu estou falando com pessoas que passam todas as terças-feiras e todos os sábados e até mesmo para e conversa com Jessé, num lugar onde Deus quer que você esteja, mas permanece rodeando à procura em outras casas. Ainda não reconheces Jessé? Por acaso os seus olhos não estariam tampados por causa da religiosidade ou por causa do medo da mudança? Que tem pessoas que têm medo de trocar de rei. Não, eu fico com Saul. Afinal, ele tem poder. Eu sei que não está legal, mas tem que recomeçar de novo. Um novo rei, uma nova liderança, um novo Jessé. Ah, não, de novo. Ah, eu não quero me submeter ao novo de Deus. Ah, Samuel, vais tu deixar de ser Samuel e tampar teus olhos e tampar seus ouvidos e impedir o novo que Deus tem para a sua vida? Pois, amados, eu vos digo nessa noite que se você não reconhecer Jessé, quando Deus lhe mostra Jessé, então até que você não reconheça, pois Davi não será ungido. O seu Davi não será ungido. Até que você não reconheça aonde Deus quer que vocês congregam, aonde Deus quer que você se torne membro, o seu propósito, o seu Davi não aparecerá.
Deus é claro, meus queridos. Deus é específico. Deus é preciso. Deus não é Deus de confusão. Parem de bater na porta daqueles que não são o Jessé para a sua vida, para a sua caminhada cristã. Quantos, meus amados, serão cobrados por Deus por não ter entrado na casa de Jessé e por não ter perguntado se Davi estava? Porque, como já lhe diz, há muitas pessoas que andam de casa em casa e até mesmo passam pela casa de Jessé, mas não vê e não quer ver que é Jessé. Por causa da dureza do seu coração e por causa do seu coração inclinado a não ver. Porque quando há idolatria, o idólatra vê aquilo que ele adora. Às vezes, pessoas param em casa que não são Jessé, mas é casa da luxúria. E param lá porque a luxúria é a sua idolatria. Param lá porque há o glamour de um ministério que deslumbrante, poderoso, influente, mas não é a casinha de Jessé. Simples, ungida e escolhido de Deus. Porque afinal Samuel se imaginava outra casa, porque o seu coração enganado, seu coração se inclina para o engano. E todos aqueles que são direcionados pelo sentimento, o coração, são enganados. Mas todos aqueles que são direcionados pelo fogo do Espírito Santo, quando a palavra de Deus queima no seu espírito, pois esses sabem que aqui é a casa no qual devem bater e assim Jessé atender, porque o seu Davi, a ser ungido, estará dentro. Esses deixam de depender de Deus. Olha só, eu vou repetir antes. Parem de bater na porta daqueles que não são o Jessé para a sua caminhada cristã. Quantos serão cobrados por Deus por não ter entrado na casa de Jessé e por não ter perguntado se Davi está? Mas esses, presta atenção, esses deixaram de depender de Deus. Porque quando uma pessoa bate de porta em porta, à procura de Davi, esses não são direcionados por Deus. Porque são independentes de Deus e não dependentes de Deus. E quem escolher a casa onde ungirão aquele cujo seu coração achar melhor e não aquele que Deus mostrou ungir, são pessoas que serão enganadas. Eles entram na casa daquele que tem conforto, daquele que aparente ser, mas não é. E o seu critério de avaliação é o coração, e não a palavra que queima no seu espírito. Até quando irás tu de casa em casa? Porque há pessoa que não quer sair da vizinhança da casa de Saul. Mas tem outros que vão em todas as casas procurando a religião que realmente poderia lhe conver. Que lhe convém. Até quando pularás tu de igreja em igreja? De pregador em pregadores, procurando Davi. Sendo que há apenas uma casa, cujo dono é Jessé. Por acaso, Jesus não seria chamado também de raiz de Jessé? De tronco de Jessé? Romanos 15, 12. E Isaías também diz
brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes colocarão nele a sua esperança. Tu sabe quando tu encontrará a esperança? Principalmente quando tu não tem mais esperança, quando tu bater na porta certa. E quando ao abrir e perguntar, quem é você? Essa pessoa lhe diga, eu sou Jessé. E aí dirá, bem fiz de dar ouvido à voz do Senhor, que queimou meu coração quando o Senhor falava e me fez entender que é ali que eu vou crescer, que é ali que Jessé está, que é ali que eu vou cumprir o meu propósito. Vocês acham que a raiz de Jessé mora em todas as casas e religiões? Não. Pois hoje eu termino, estando tu vendo esse vídeo, bate na porta certa. Queiras tu entrar para que descobres o propósito da tua missão? É isso que você quer? Sim? Então, seja bem-vindo, Samuel. Seja bem-vindo, Samuel, porque sendo assim, lhe mostrarei o Rei. O Rei dos Reis. Não é Davi que lhe mostrarei. É o Rei dos Reis. Tu bateste nessa porta. Então eu te abro. Eu te convido a entrar. Por acaso não me reconhece? O que mais você quer? Que um raio caia na sua cabeça? Ou que o anjo Gabriel aparece no seu quarto, resplandecente, com luz, brilhando, e assim que você treme com uma vara verde e entenda que Deus está? Por acaso, os dois, depois da ressurreição de Cristo, que andavam na direção de Emaús, quando o Senhor andou com eles, não queimava o seu coração? Porque estes não reconheciam Jesus quando ele falava. Mas algo acontecia, que as suas palavras os impactava. Entra e te mostrarei o Rei. Você quer? Então feche os seus olhos e prepare-se. Pai amado, como o Senhor usou meus lábios para falar, foi o Senhor que direcionou Samuel a bater na porta certa. Alguns demoraram e precisaram ir de casa em casa e assim sofrerem por causa das suas escolhas aleatórias, mas de repente, quem lhe apareceu nessa noite? E o rosto de Jessé
para lhe convidar a entrar. E lhe agradeço porque nesse ministério o Senhor levantou para acolher muitos aqueles que o Senhor tem um propósito. Porque a noiva de Cristo, a igreja escolhida por Deus, tem um propósito a cumprir. E eu lhe agradeço, Senhor, por essa vida que hoje me assiste. Em nome de Jesus Cristo, que ela entre para a sua glória e para descobri-lo a Ti, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém e amém.